aqui é um paciente que já veio com a suspeita clínica e era para avaliação dessa suspeita clínica. Então vamos começar pela anatomia vascular. Vamos aproveitar esse momento aqui para falar de anatomia. Primeira coisa, quando a gente está falando de anatomia vascular intracraniana, a gente tem que saber que tem a circulação posterior arterial, circulação arterial anterior e os vasos venosos, né, os seios venosos. Então a circulação posterior, a gente vai ter as vertebrais, uma de um lado e a outra do outro, que vão se unir para formar a basilar, e da basilar vai emitir vários ramos, né, e formar até que vai se bifurcar nas artérias cerebrais posteriores. A circulação anterior ela vem das carótidas, então vem das carótidas internas, que lá em cima vão se bifurcar em cerebral média e cerebral anterior, beleza? E aí tem uma comunicação entre a cerebral média e a cerebral posterior, né, que é a comunicante posterior, que vai literalmente fazer a comunicação, não tem outra palavra, entre a circulação anterior e a posterior, formando o famoso polígono de Willis, tá? Então, ó, ainda tem a comunicante anterior que une as cerebrais anteriores. Então, vamos lá. Tem a vertebral direita aqui, vertebral esquerda, e perceba que elas são assimétricas na maioria das vezes, tá? Então, eu tenho uma vertebral aqui que tem um calibre X, e aqui à esquerda eu tenho outra vertebral com calibre menor. Aí você pode me perguntar, João, será que essa vertebral não está doente? Ela está menor aí, será que ela é menor constitucional ou ela está doente? Para saber isso, você tem que comparar o forame ósseo, tá? Geralmente, a vertebral que é constitucionalmente menor, ela tem também um forame ósseo constitucionalmente menor do que a vertebral contralateral. Então, para saber se isso aqui é uma vertebral que, sei lá, dissecou, ou está estenosada, ou está qualquer coisa, está doente, ou não, é só uma vertebral que não é dominante, a dominante aqui é a direita e, portanto, a esquerda é menorzinha, você tem que comparar o forame ósseo. Se esse forame aqui é maior do que esse, ou menor no caso, né? No caso, menor. Então, ó, é bem visual essa comparação, mas se a gente for tentar medir aqui, ó, vocês percebem que, de fato, esse forame ósseo aqui, ele tem um calibre, uma medida menor do que o forame do lado. Então, isso aí, na verdade, é apenas uma vertebral dominante à direita, né? A dominância da vertebral direita, não é patologia nenhuma. Então, as vertebrais vêm, elas passam pelos forames dos processos transversos, os forames transversos da coluna cervical, e elas entram aqui, ó, na fossa posterior. Faz a voltinha aqui para entrar. Então, logo que ela entra no forame posterior, ela emite a cerebelar póstero inferior, tá? Então, de cada lado ela vai emitir a póstero inferior. Então, tá aqui uma e tá aqui a outra. Beleza? Depois caminha mais um pouquinho e vai unir aqui, ó, para formar a basilar. E aí a basilar, ela emite muitos ramos, tá? Ela emite muitos ramos, ramos pontinos, ela emite outros ramos cerebelares, até que aqui, logo antes de virar a cerebral posterior, ela emite a cerebelar superior. É o último ramo antes de virar a cerebral posterior. E aí bifurca e vira cerebral posterior. Aqui é cerebral posterior de um lado. E do outro lado aqui, eu deveria ter uma cerebral posterior calibrosa, como eu tenho desse lado aqui bem calibrosa. Desse lado aqui não tá tão calibrosa, percebe? Tá bem fininha. Beleza. Só que apesar de estar fina, depois continua mais calibrosa aqui. Por quê? Porque veio um ramo da circulação anterior ajudar na circulação posterior. Ou seja, a comunicante posterior desse lado, ela é bem importante na irrigação. E esse aspecto aqui, ó, quando a comunicante posterior de um lado ela é mais calibrosa do que a própria cerebral, o comecinho da cerebral posterior, que a gente chama de segmento P1 da cerebral posterior, ou seja, o primeiro segmento da cerebral posterior, eu tenho uma comunicante posterior que é mais calibrosa do que esse primeiro segmento. Isso aqui é o que a gente chama de persistência do padrão fetal
da circulação intracraniana. Então eu tenho aqui uma persistência do padrão fetal da cerebral posterior, tá? Então, ó, isso é a persistência do padrão fetal. Veja que à direita eu não tenho isso. Então, existe uma comunicante posterior aqui, mas ela é super fina, muito discreta, praticamente imperceptível. Já o segmento P1, que é esse segmento inicial, é calibroso, beleza. Então, quando eu tenho esse segmento bem fininho e a comunicante posterior é que é calibrosa, persistência do padrão fetal da comunicante posterior, nesse caso,